Adriana, Kelly, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês de por que vocês escolheram a engenharia. Vamos lá. Eu brinco que eu fui escolhida pela engenharia. Eu entrei, né, ali com 19 anos. Eu saí, na realidade, um pouquinho antes. Eu estudei a minha vida toda em colégio público. Ali, acho que faltou um pouco ali de um direcionador ali, aqueles testes vocacionais que diziam na época. Eu não tive muito disso. E aí terminei e fui trabalhar como secretária dentro da Transpetro, né? Surgiu uma vaga ali, terceira, e eu participei ali da seleção, fui aprovada e comecei a trabalhar como secretária na área de segurança do trabalho, ali com vários técnicos, engenheiros, ali todos homens. E eles ali, né, digamos, me abraçaram e me incentivaram a seguir nessa carreira, né, a estudar, e me mostravam ali que eu tinha ali algum jeito para aquilo, e a partir daí eu comecei a estudar na área. Então eu fiz o curso de técnico de segurança, aí gostei muito, né? Foi muito, me identifiquei. Aí depois disso eu então escolhi fazer minha graduação em engenharia ambiental e fiz minha especialização em segurança do trabalho e fiquei trabalhando dentro da Transpetro nessa área por 18 anos. Então eu brinco ali que eu fui escolhida, né? E foi muito bom. Que ótimo. E Kelly, como é que foi para você? Para mim, acho que foram dois momentos, né? O primeiro, eu acho que eu sou engenheira mecânica desde sempre. Quando eu era pequena, eu sempre quis ter uma bicicleta. Minha família é de origem muito humilde, não tinha condições. Então, quando eu tinha ali 6 para 7 anos, eu cheguei da escola e tinha uma bicicleta vermelha, usada, né? Meus pais ainda eram casados na época. E meu pai me deu a bicicleta e eu comecei a chorar. E eu não parei de chorar. Aí chegou uma hora, ele falou assim: escuta, mas não era uma bicicleta que você queria? E aí eu respondi: sim, mas eu queria montar. Então, aí eu fiz ele desmontar, e eu montei essa bicicleta, e desmontei, montei tantas outras coisas na minha casa, invariavelmente alguma coisa não voltava a funcionar, e minha mãe dava um berro, né? Aí eu percebi o tamanho que era o meu nome, né? Com E no final, assim, e tudo mais. E aí pula para quando eu estava mais ou menos com meus 17, 18 anos, acho que por aí, eu estava trabalhando como recepcionista, e aí um dos trabalhos que eu consegui falava que eu precisava ter ensino superior. Como eu não tenho referência em casa, ninguém é reformado, faculdade era uma coisa muito distante para a gente aprendia que a gente tinha que trabalhar. E aí eu falei assim, tá, mas você é recepcionista, eu preciso de uma faculdade. Não, não, pelo menos o cursinho. Aí eu fui fazer cursinho. E aí, durante o cursinho, eu falei, cara, isso é para mim. Aí eu curti, e aí eu acho que resgatando essa Kelly do passado, aí eu acabei me inscrevendo num curso, né? Fiz engenharia mecânica. Eu fiz engenharia mecânica noturno, eu sou da primeira turma de engenharia mecânica noturno da Unesp de Guaratinguetá. Então, a opção para um curso noturno foi justamente para eu poder trabalhar durante o dia. E me vi nesse lugar, né? Enfim, super diferente para mim, mas que eu poderia estar mesmo sem ter essas referências. Foi essa escolha. E às vezes é assim, né? A gente não tem referência, a gente tem que ser a nossa própria referência, né? E uma vez vocês atingindo esse lugar de estar na graduação, estar no ensino superior, no ensino técnico, e se verem como algumas das poucas mulheres nesse lugar. E como é que foi para vocês assim ser essa representação, né, do feminino e ao mesmo tempo ser quase a única? Vocês enfrentaram assim dificuldades, e das dificuldades que vocês enfrentaram durante a graduação, vocês conseguem identificar se essas dificuldades foram provenientes também porque vocês eram mulheres, era machismo, aquele olhar desconfiado, será que ela é capaz, será que ela consegue? Eu acho que essa questão, né, da nossa entrada do mercado, ela vai muito da nossa adaptação. É uma construção. Para mim, é uma construção do dia a dia. Então, vai ter dias que eu dou ali alguns passos para frente, alguns dias eu dou um passinho para trás, outros ando para o lado, mas eu não paro nunca, né? É sempre em movimento.
O importante é isso, né? A gente está construindo... o mundo, o mercado muda muito, né? Então, ele muda diariamente. E aí a gente tem que se adaptar. A gente fala de 20 anos atrás, a nossa realidade, quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de vários fatores, não só desse, mas era hoje é totalmente diferente. E eu acho que o segredo disso é a nossa adaptação, a nossa construção no dia a dia. Não é um plano, para mim acaba não sendo, lógico, eu tenho um plano ali de longo prazo, mas aquela construção do dia a dia, de eu ir me adaptando, é o que faz a diferença, é o que me dá ali um equilíbrio para eu ir avançando cada vez mais. Com certeza. Eu acho que na entrada, né, da graduação, pegando 20 anos atrás, né, um pouquinho mais, talvez, eu como, né, engenheira mecânica, única da sala, enfim, a gente acabou se formando, né? A primeira turma se forma menos pessoas, se formam apenas 11 pessoas, única mulher. Eu acho que tinha uma questão lá, né, da época que hoje já não é mais aceitável. Então, existia alguns tipos de violência de gênero. Então, a gente ouviu muito, né? Você não é capaz, você deveria arrumar um marido, você é muito bonita. Para quem vai ser engenheira mecânica, vai arrumar um marido. Então, são tipos de violência que a gente vê que, atualmente, pode até acontecer, mas a gente tem alguns... Tem meios já, né? As próprias instituições, as próprias faculdades, né? Elas são permeadas, melhor, elas não são permissíveis mais, né? Elas são permeadas de você poder fazer o devido questionamento. Então, as mulheres acabam se juntando, a gente vê, né, publicamente, algumas mulheres se juntando, olha, para questionar um professor, questionar a atitude de um professor, de uma instituição. Eu acho que essa diversidade, quando ela começa a entrar, que é né, esse avanço que a gente tem, as coisas começam a melhorar. Mas, óbvio, é uma adaptação também, né, como a Adriana falou. Então, a gente vai se adaptando. Naquele núcleo, há 20 anos atrás, eu precisava me adaptar. Era a sobrevivência. Hoje em dia, a gente vê que o mercado, no caso, né, faculdade, enfim, ele está mais propenso a não aceitar mais esse tipo de violência de gênero. Então, eu queria saber como é que foi, né, depois dessa entrada na faculdade, como é que foram os desafios que vocês encontraram e se esses desafios tinham alguma relação com vocês serem mulheres nesse meio majoritariamente masculino, que a gente está falando de engenharia, né? Então, ainda hoje, a gente vê menos mulheres sendo representadas. E eu queria saber como é que foi para vocês essa experiência. O curso que eu escolhi, né, como ali a engenharia ambiental, como qualquer outra engenharia, principalmente há 20 anos atrás, era realmente ali uma minoria. Ainda que na área ambiental, a gente ali era mulheres, em torno de 20%, 25% da turma eram de mulheres. Quando eu olhava ali para mecânica, elétrica, era muito menor ainda esse número. Mas, mesmo assim, era um número pequeno. Quando a gente vai para a segurança do trabalho, então, há 20 anos atrás, era pior ainda, né? A atividade de segurança do trabalho, inclusive, principalmente a de nível técnico ali, ela exige carregar extintores, mangueiras, combate a incêndio, resgate de vítimas. E aí eu e mais minhas duas colegas de turma ali ficavam, né? O resto da turma ficava olhando. Será que ela vai aguentar? Será que ela consegue? Imagina, ela carregar o extintor, vai quebrar a unha, né? Sempre esse tipo. E isso, na realidade, só me instigava ali a provar que eu consigo. Tinha dias que dava aquela questão, acho que não é para mim, é melhor desistir. Mas não, a opção não era ali desistir, né? A gente tinha que continuar. E aí eu descobri, né, com muita ajuda de professores, que tudo é técnica. Que você consegue carregar uma pessoa nas costas utilizando técnica. Você consegue entrar saindo de uma casa de fumaça puramente com técnica. Então, a gente ali trabalhava e desenvolvia igual todos os nossos demais colegas ali. Enfim, a resposta é a gente ir avançando a cada desafio que aparece. Com certeza. E para você, Kelly, como é que foi? Eu fiz engenharia mecânica, né? Então, era só eu na turma, era a primeira turma, então a gente se formou, poucas pessoas, eram só 11 pessoas, a única mulher. Naquela época, 24 anos atrás, algumas coisas
acho que ainda eram tidas como normais, que hoje a gente não normaliza mais, principalmente a violência de gênero. Então, eu cansei de ouvir de professor que você é bonita demais para ser engenheira, vai arrumar um marido, está perdendo seu tempo aqui, o que você está fazendo aqui? Isso a gente percebe que hoje não é mais aceitável, né? Ainda acontece em alguns casos, sim, mas a gente percebe que essa questão da internet, né, de chegar às informações, as mulheres se unindo. Às vezes a gente vê, né, algum evento assim, um professor ali, mas você percebe que as mulheres se unem contra aquele tipo de violência que é feito. Pegando o gancho aqui do que a Adriana falou, né? Uma vez eu lembro que eu estava numa aula de torno e eu queria lá mexer no torno, né, toda animada assim, e geralmente chegava alguém e vinha mexer, né, achando que eu precisava de ajuda ou que eu não era capaz. Aí eu perguntava: já terminou o seu, né? Quer fazer isso aqui, né? Eu deixava a pessoa fazer, depois fazia o meu. Mas era perceptível o quanto que a gente não era reconhecida naquele espaço, o quanto que aquele espaço não nos pertencia. E aí esse trabalho dia a dia de não esmorecer, de não desistir, para que deixar claro. Cansa. Mas eu acho que é o trabalho que a gente tem que fazer de formiguinha, né? Melhor que a gente fazia lá 24 anos atrás, que hoje já não é permitido, né? Da gente mostrar que aquele sim era nosso espaço, que a gente estava conquistando ele, para que, inclusive, outras mulheres pudessem avançar nessa carreira. Sim. E que ainda nesse sentido, como é que foi para você essa transição, né, do ambiente de escolar, da graduação, para o mercado de trabalho, de começar a enfrentar, assim, numa realidade mais crua, essa diferença de caramba, eu sou um ser diferente, né? As pessoas me veem como um ser diferente só por ser mulher. Duvidam da minha capacidade, duvidam do meu potencial. E o pior, que querem fazer eu acreditar que eu não sou capaz. Você enfrenta isso? Eu só ignoro. Ai, gente, eu ignoro. De verdade. Porque, assim, a gente não tem gestão sobre o que o outro pensa da gente. Eles vão pensar o que eles quiserem, né? Enfim, vão pensar e todo mundo pensa. Quando eu me formei, eu cheguei para o meu chefe, né? Na época, eu tinha um carro, um Palio velho. Aí eu vendi o Palio, peguei um empréstimo e fui fazer um intercâmbio. Deixei minha filha com a minha mãe, tirei férias, 3 semanas, fui para o Canadá. Por acaso, minha filha hoje mora no Canadá, até engraçado. E fui para lá e fiquei 3 semanas porque aquilo era um investimento para mim. Eu acho que era importante o inglês. Fui, beleza. Quando eu voltei, chefe, seguinte, me formei, sou engenheira mecânica, né? Eu tinha feito estágio, ele me efetivou na fábrica. Falei assim, olha, me dá um aumento aí, R$100. Eu falo que eu mudei de trabalho por causa de R$100. Se ele me desse um aumento de R$100, eu ficava. E ele falou, olha, não tem como, não sei o quê, né? Não sei. Eu falei, beleza. E foi muito sincero. Eu falei, vou procurar outra coisa. E aí me inscrevi nos programas de trainee. Aí no programa de trainee eram 5 vagas, a única mulher, né? Sempre começa assim. Aí fui para a indústria automotiva. Então, a minha carreira, eu comecei com cabo de energia, fui para a indústria automotiva, e depois que eu entrei na Petrobras, e estou aqui na Transpetro faz 8 meses. Eu acho que essa virada, eu acho que o que mais me incentivou foi não acreditar no que as pessoas falam. Então, assim, se falava assim, esse lugar não é seu? É meu sim. Né? Você não é capaz? Eu sou sim, sou muito capaz. E eu acho que foi dessa maneira de me posicionando, né? Talvez lá no início, não de uma maneira muito tenra, uma maneira um pouquinho mais forte, que eu consegui abrir alguns espaços. Então, na automotiva, eu fui a primeira chefe de uma linha de produção. A primeira chefe mulher de uma linha de produção numa fábrica de mais de 50 anos, que é a antiga Braseixos, né? Depois passou para a Arvin Meritor e depois Meritor. Ainda era um cargo informal, mas eu já era uma liderança. E o que diferenciou, né? Eu acho que é não ouvir muito o que as pessoas falam. Elas vão falar. Então, a gente só vai, a gente ignora e vai. Acho que a gente podia vender isso em cápsula, né? Essa coragem, essa acreditar em si mesmo, né? Se eu começar a vender, você me avisa, a gente toma.
Porque é muito difícil. A gente sabe que a gente é capaz, a gente sabe que a gente tem a capacidade, mas tem dia que a gente não consegue. Então é muito importante a gente ouvir mulheres como a Kelly falando que sim, eu sou capaz, eu sou muito boa assim, e ouvir um elogio ao invés de falar, ai, não, imagina assim, obrigada. Nossa, obrigada. gente, obrigada é ótimo. Aí as pessoas, tipo assim, o que eu Adoro. faço agora? Mas acho que se você não acreditar em você, os outros não vão. Então, você é a sua empresa. Então, é o seu marketing. Você tem que se vender. Ah, não, mas olha isso aqui. Mas não foi bem assim. Enquanto você está, né, nessa dúvida, a gente estava falando, né, sobre síndrome da impostora. Semana passada a gente teve um evento aqui e eu sou assim, a gente, né, eu gosto muito de ler e tal. E, na verdade, a síndrome da impostora é uma criação da sociedade. Então, a gente fala muito sobre síndrome da impostora, mas ela foi criada quando? Quando a menina, ao invés de ir para um judô, de ir para uma natação, de jogar futebol, de ir para competição, foi dado um jogo de chá, foi dado uma boneca, foi dado o balé. Então, desde pequena, uma construção, aí no caso para mulheres, né, para que as mulheres não tenham esse lado competitivo, que é o que diferencia na hora que você vai para o mercado de trabalho. Na hora do mercado de trabalho, você vai competir com outras pessoas. Sim, com certeza. E aí, como não tem esse respaldo, essa bagagem, aí a gente coloca o nome de síndrome da impostora. Mas, na verdade, é uma construção. A gente não foi treinada para aquilo. Diferente dos meninos que vão jogar futebol, que vão pinar pipa. No meu caso, eu tive uma criação diferente. Então, eu sou a menina que foi jogar futebol, que foi empinar pipa, foi bater nos moleques. Então, assim, eu tive uma construção que me preparou para esse lado competitivo. Então, essa síndrome da impostora eu também tenho, tá? De vez em quando eu falo, será que dá? Mas a gente guarda, né? Eu ia falar sobre isso, né? Para mim, é uma construção do dia a dia. Então, vai ter dias que realmente a síndrome da impostora aparece. Mas no dia seguinte, você tem que reagir ali e mudar o seu foco e mostrar que você é competente. E se você não está preparada para aquela situação, você vai se preparar para aquela situação, você vai estudar. É ter a humildade de reconhecer o que você pode melhorar. Melhorar, exatamente, uma melhoria contínua. Então, eu acho que essa virada de chave, para mim, ela é uma construção diária. Tem dias que eu dou passinhos para frente, tem dia que eu dou passinhos para trás, tem dia que eu ando para o lado, mas o importante é não ficar parado. Eu acho que esse é a chave ali para a gente conseguir ir avançando. Porque as coisas acontecem, é aquilo que a Kelly falou, a gente não consegue controlar o pensamento e as atitudes de outra pessoa. Então, às vezes, uma atitude, uma fala, ela vai dar aquela abalada, vai afetar, mas você no dia seguinte tem que reagir. Eu acho que esse que é o dia a dia mesmo, você ir moldando e se adaptando. Isso é importante, você ir se adaptando. E vou compartilhar aqui uma vivência minha. Eu gosto de falar, eu gosto muito de falar, eu falo demais. Mas eu sou muito, muito confortável com isso. Só que se eu ficar muito nervosa, eu começo a embolar minha fala. Aí eu falo assim com as pessoas, se eu estiver falando muito rápido, você me avisa. Aí as pessoas ficam assim, não, mas você fala muito bem. Você não sei o que, não sei o que. Ela fala assim, gente, eu sei que eu falo bem. Mas a questão é, se eu falar embolado, você me ajuda. Então, eu vou fazer fono, vou treinar em casa, treinar no espelho. Porque é isso, eu sei que eu falo bem, que eu gosto de me comunicar, mas sei também que eu falo enrolado. Então, é pegar essa oportunidade de melhoria e melhorar. Então, acho que isso que faz parte do nosso desenvolvimento, né? Reconhecer nosso potencial e investir nele. E Adriana, voltando aqui à pergunta, né? Como é que tem sido assim para você acho que essa luta diária, ainda mais com filhos agora, né? De se reconhecer como um profissional, como uma pessoa que erra, que acerta, e ter que ser referência, né, para outras pessoas também, sabe? E reconhecer como eu não sou mãe, então não tenho esse lugar de fala, mas reconhecer que eu erro, mas mesmo assim eu estou ali todo dia tentando acertar. Eu adoro quando vem essas perguntas da maternidade, porque, né, a história ela é complexa. Eu tinha horror a ser mãe. Mentira. Horror, assim. Eu tinha certeza que a maternidade ia afetar a minha carreira. Mas, assim, certeza. Eu vi uma grávida e falava, ai, coitada, não vai ser ninguém na vida. Vai ser ninguém na vida, vai ficar lá. E aí, aquilo, de repente, eu me descobri grávida.
né? Desculpa, não foi nada, né? Casada, então vacilei, engravidei. Fui contar pro meu marido, e aí, assim, tem nessa história que eu vou contar, tem 3 pessoas que me acolheram, assim, que fizeram muita diferença. Primeiro foi meu marido. Fui contar para ele lá, ai, tô grávida. Primeira coisa, ele me abraçou e falou assim: fica tranquila, porque eu vou levar e vou buscar na escola. Foi a primeira frase que ele falou. Ele falou assim: fica tranquila que eu vou levar e vou buscar na escola. Aí eu, né, dei aquela... E aí a gente ficou feliz e tal. E aí, mas como que eu vou contar no meu ambiente de trabalho? Que eu vou contar? Eu já era gestora. E aí eu fui falar com o meu gestor da época, fui contar, entrei na sala chorando. Foi esse receio, né, do julgamento? Chorando, porque eu tinha certeza que dali na licença maternidade eu ia voltar e eu ia perder a função. Mas tudo crença minha, um absurdo, sabe? Hoje eu vejo o quão absurdo era. O medo que já colocam na gente, né? Exato. E aí eu fui contar para ele. Ele foi a segunda pessoa assim que me acolheu brilhantemente. Me abraçou, me festejou e começou a contar da importância que são os filhos na vida. E falou dos filhos dele, dos netos. Enfim, me recebeu assim realmente de braços abertos e me deu aquele alívio assim enorme. Falei, não, as coisas vão caminhar bem. Pô, tem uma ajuda ali. Meu marido, né, vai estar comigo nessa. O meu chefe recebeu muito bem ali a situação. Saí de licença maternidade. Quando voltei já não era mais ele, né? Então essas mudanças que acontecem na vida. Quando eu voltei era um outro gestor. E aí quem tem filho sabe, né? Você volta lá, coloca a criança na creche, começa. Fica doente, aí a criança fica doente, você também fica doente, porque a imunidade começa a ficar baixa, aí todo mundo na casa fica doente, vira aquele caos. E eu, gestora, cheguei e falei, não consigo mais, não quero. Né? Cheguei e fui falar lá com o meu novo gestor, já tinha uns 2, 3 meses, então ele nem me conhecia muito bem ali. Fui falar com ele e falei, olha, eu preciso cuidar da minha filha, ela é minha prioridade. E não quero mais, estou entregando aqui, eu não vou ser mais gestora, né? Quero continuar fazendo parte da equipe, pode contar comigo, mas para mim não dá mais. Ele só devolveu, empurrou assim o crachá e falou, de jeito nenhum. Ele falou, nunca. Ele falou, o que eu preciso fazer para te ajudar a passar essa fase? Porque ela vai passar. Então, o que eu preciso fazer para te ajudar? E aí a gente organizou calendários, agendas, enfim, equipes, e a fase passou. Né? E aí, né, eu vendo tudo isso, eu começo a pensar, daí, né, que também era um outro, né, problema ali, como eu falei, né, essa questão era da carreira, e aí eu vendo quando a empresa nos acolhe, o quanto os gestores nos acolhem, o quanto isso faz diferença e é possível. E aí hoje, né, eu falo que a maternidade não é fácil, ela não é fácil, ela é realmente difícil. Você conciliar carreira e maternidade é muito difícil, mas é totalmente possível. Quando você tem pessoas que entendem, né, da situação e te apoiam, e administram, e contornam a situação. E você também, né, consegue respirar. Nesses 2 momentos, eu não conseguia respirar, né, agitada ali, né, com o coração apertado. Tentei ali dar o passo ali para pular fora, ou seja, para desistir de uma carreira gerencial, mas eu tive profissionais ali e meu marido que não deixaram eu fazer isso. Então, acho que essa é uma grande diferença aí na minha vida. E é legal poder ver que rede de apoio, né, nesse caso, não é só a rede de apoio familiar, né? São as pessoas que estão à sua volta que entendem, ou deveriam entender, que aquele momento é um momento de fragilidade mesmo, de crescimento, e que é muito importante dar o apoio para quem precisa, no seu caso, né? Porque, não sei se acho que é um ditado popular, que a criança se cria em comunidade. Só que não só a criança, não só tem o nascimento de uma criança, mas tem o nascimento de uma mãe também. Ninguém nasce sabendo ser mãe. Então, acho que foi muito importante, acho que não só para você, mas como exemplo para a gente também, de ver que quando uma pessoa precisa de ajuda, é não deixar nesse momento ela desistir quando você vê que ela tem um potencial. É isso. E não só na maternidade, ajuda, porque é uma doença, às vezes é um pai, uma mãe doente, um irmão doente, é um problema pessoal que a pessoa está passando, ou por uma doença psíquica ali naquele momento. Então, se ela não tiver
um respaldo e uma ajuda de um líder, você afunda aquela pessoa, você só afunda ela ainda mais. Então, essas histórias, elas me ajudam hoje, com certeza, a ser uma gestora muito mais empática, a olhar que não é só uma máquina de trabalho ali, né? A pessoa que está do meu lado, ela não é uma máquina de produção. Ela tem uma vida pessoal por trás disso. E essa vida pessoal dela que vai fazer ela, inclusive, trabalhar ainda mais. Porque se ela estiver bem do lado pessoal, ela vai produzir mais, vai render mais, vai compartilhar mais com a gente. Com certeza. Então, essa conciliação de vida pessoal e profissional, ela é fundamental. Sim, e é muito importante a gente ter essa ciência de que a gente tem essa tendência de despersonalizar a empresa. Porque a minha empresa não me apoia, ou porque a minha empresa me apoia. Tem esse lado corporativo, gerencial, mas no final somos pessoas. Então, assim, é o seu chefe, é o seu gestor, é o seu colega de trabalho. As empresas são feitas por pessoas. Então, se as pessoas não se apoiarem, seja ali do seu dia a dia de trabalho, não tem como fazer. Não, a gente não consegue fazer sozinho. Seja ser um líder, ser um analista, ser um gerente, não tem como fazer sozinho. E Kelly, queria perguntar para você, que a gente lendo a questão, como é que... Acho que hoje é mais fácil, assim, a gente já fala que é mãe, já virou assim, rotina, mas como é que é para você quando você fala assim, eu não posso ou posso por conta da minha filha? Como é que as pessoas te olhavam, como é que elas olham hoje? Eu, quando entrei na Petrobras, tinha uma vaga que, inclusive, foi me ofertada no curso de formação para ir para Macaé. E eu falei assim, cara, eu não posso embarcar, né, por conta da minha filha. Então, eu sou de Santos, mas optei em ficar no Rio de Janeiro, mesmo sozinha com ela. Tinha, né, babá, a pessoa que me ajudava. Eu sou mãe solo. Eu fiquei grávida no primeiro ano de faculdade, tive a minha filha no segundo ano e o pai, né, não assumiu. Então, eu sempre fui... Eu e a Anitta sempre fomos eu e a Anitta sempre, né? Eu queria só... Aí, quando, né, eu entrei na Petrobras, eu falei, olha, eu não posso ir por conta, né, da minha filha. Foi uma escolha. E deixei isso muito claro. Eu falei, não consigo embarcar. Aí, depois de um tempo, eu fui para Santos e consegui depois embarcar, porque aí tinha uma rede de apoio. Minha mãe, né, podia ir buscar minha filha na escola e tudo mais. Sempre foi só eu e ela. Mas eu queria fazer, né, um paralelo. Eu estou do outro lado, né? A Adriana está com os filhos pequenos, estou com os filhos grandes. Hoje não, né? Com a filha grande. A minha pequena, ela mora no Canadá, e aí é outro lado, né? Assim como a gente está discutindo a entrada no mercado de trabalho, a gente daqui um pouco vai falar, né, do ninho vazio, que eu já passei, daqui um pouco não, vai demorar, né? Para a Adriana passar. Vamos com calma, né? Daqui um pouco a gente vai falar sobre menopausa também. Então, vários assuntos que a gente tem para falar agora só no início aí da carreira. Mas eu queria trazer até a experiência da própria Adriana, né, sobre o quanto a diversidade ela é importante. E, principalmente, a diversidade nos espaços de poder, né? Então, a gente está aqui na Transpetro, há uma intencionalidade, então, da alta gestão em promover essa diversidade. Então, quando eu, Adriana, Márcia, né, fomos alçadas para gerentes executivas, pela nossa capacidade, óbvio, tem uma intencionalidade de promover mais diversidade. A gente tem números, a gente aumentou em 48% o número de mulheres na liderança, 17% o número de pessoas autodeclaradas, né, pretos, pardos, indígenas, amarelos. A nossa gerente de diversidade está ali, linda, a Aline, que promove aí o nosso trabalho, né, na diversidade. Mas eu queria puxar para uma outra questão de diversidade que eu acho que é muito interessante. A gente fala de diversidade de gênero, a mulher, a gente fala de diversidade racial, LGBTQI, a PN+, fala de PCD, mas a gente tem outros tipos de diversidade de origem social, por exemplo. Eu sou da periferia, a diversidade de ser mãe ou não ser mãe, que também é uma escolha. E quando você coloca uma mãe nos espaços de poder, ela tem outras dores que, inclusive, mulheres que não têm filhos não têm. O caso, amamentar. Aqui na Transpetro, a gente começou, por exemplo, a implementar salas de apoio à lactação. E é uma dor que você só sabe se você já foi mãe. Quem não foi, não passa pela cabeça. Não faz, e não é um lugar de dor, então a pessoa nunca vai saber. Então, não posso chegar, você tem que saber disso. A pessoa não vai, e é por isso da importância da diversidade. Então, quando eu tenho mulheres, mães, em espaços de poder, com o poder da caneta, ela pode, inclusive, promover essa melhoria, esse poder retornar da licença maternidade, saber
que acolhida. Então, hoje a gente está com uma previsão de 32 salas, todos os terminais da Transpetro, salas de apoio à lactação, a gente já implementou 23 em menos de um ano. É um movimento muito pequeno pelo tamanho do impacto que ele causa. A Adriana pode até depois falar, né? Ela usou, né, recentemente aí, o filhinho dela pequeno. Eu, enfim, não usei minha filha, né, tem 23 anos, mas eu sei dessa dor. Então, eu sei o quanto é importante para a mulher que está voltando dessa licença ter o lugar para ela retirar o leite, né, para esvaziar a mama, que é o termo correto, essas salas de apoio à lactação. O quanto ela se sente acolhida. E não é só a mulher, né, Transpetro, a mulher contratada nossa também, porque a legislação brasileira é de 4 meses. E o mínimo para você amamentar, que é a questão, né, do Ministério da Saúde, é 6 meses. A conta não fecha. Então, ela vai voltar ainda amamentando. Com um incentivo de até 2 anos, né? Mínimo tem isso de 6 também, meses, é verdade. Mas você tem que ir até os 2 anos. 6 meses exclusivo, né, e até 2 anos. A minha filha foi até um ano e 8 meses, né, e parou porque ela quis, enfim. Mas essa diversidade, ela é de suma importância e ela precisa ter representatividade nos espaços de poder, para que as dores que eu sinta, eu não precise que outra, no caso mulher, outra pessoa desse grupo, né, minorizado sinta. Então, acho que é só esse ponto assim nessa parte de maternidade que eu acho que é importante. Não, é muito importante, porque quem não vive, quem não está ali no dia a dia, não sabe, não tem como saber. Então, acho que isso é muito importante no ponto que você falou, de trazer líderes diversos para um lugar de liderança, né, que é para começar a abrir esses espaços de conversa, de debate, porque senão a gente não tem como saber, a gente não tem a vivência. Então, se a gente não tem a vivência, a gente traz a experiência para mostrar como é que faz. E queria trazer também outra questão que a gente não anda sozinha, né? A gente está aqui hoje porque muitas outras abriram um caminho para a gente conseguir chegar e conseguir ter voz. Eu gosto de falar que, na verdade, a gente não precisa que nos deem a voz, a gente precisa que a nossa voz seja ouvida, seja potencializada, e muitas outras já estiveram aqui antes e lutaram para que a gente tenha esse acesso. Eu queria saber como é que foi para vocês, ou como é que é para vocês, durante a trajetória de carreira e ainda hoje, se vocês tiveram mulheres que vocês pudessem se inspirar, mentoras ou pessoas com quem vocês pudessem olhar e falar assim, eu quero ser como ela, ou, por favor, me ajuda, eu não sei o que fazer. Seja a nível profissional, seja a nível pessoal, porque não tem como você seguir sozinha. Então, ter uma pessoa para quem a gente possa olhar e se inspirar, pedir socorro, é muito importante. E como é que é essa relação de vocês com uma possível mentora ou alguém de inspiração? Eu, nessa época, né, então, eu era, como eu falei, secretária ali terceira dentro da Transpetro, e sempre, né, um setor totalmente masculino, né, engenheiros e técnicos, e eu, a secretária, e eu vou ser secretária, né? Foi quando chega uma gerente mulher, então eu estou falando de 20 anos atrás, dentro da Transpetro, uma gerente mulher vem do SEMPES e assume a área ali de SMS, né, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, ali da Regional São Paulo Centro-Oeste. Uma novidade, né? Todo mundo, nossa, mas uma mulher. E assim como é novidade hoje, né? Imagina como foi há 20 anos atrás. E aí ela era baixinha, né, de 1,5 metro ali, mas ela tinha, ela tem, né, uma voz muito firme. Ela tem um posicionamento assim muito enfático, um bom posicionamento. E aí eu olhava aquilo e falava assim, eu posso chegar lá. Então, assim, os exemplos que passam na nossa vida são eles que fazem a gente olhar e falar, eu também posso, né? Se eu quero, eu posso, porque eu poderia querer só, né, continuar como secretária, eu poderia querer ser só mãe, eu poderia querer ser só técnica de segurança, enfim, cada um tem o seu querer. Mas a hora que, quando ela assumiu e ficou lá com a gente uma boa temporada, eu entendi que eu também podia. Então, ela nem sabe disso, mas
ela, para mim, foi ali a minha primeira inspiração. E aí, depois da caminhada, tem várias que vão aparecendo, e você vai se inspirando, e vai olhando, olha como ela faz. Ou até mesmo homens, né, que são exemplos de posicionamento, de postura, mas ela ali, acho que foi a minha virada de chave para eu pegar e falar assim, também dá para mim. E é muito legal porque, às vezes, a pessoa não fala nada, não tem uma relação com você, mas só ela tá ali presente, só da figura dela já te inspira. Isso é muito importante. E para você, Kelly? Acho que são as referências, né? A gente precisa ter referências. A gente precisa olhar para cima e falar assim, eu posso, né? O meu na faculdade, uma faculdade de engenharia, há 20 anos atrás, a diretora era uma mulher. Então, isso foi muito importante para mim, em termos até de acolhida, né? Quando eu tive a minha filha, ela me ajudou, enfim, eu morava na moradia da Unesp, ela falou, não, vamos fazer um requerimento para o reitor para conseguir uma bolsa de auxílio aluguel numa faculdade que não tinha isso, então a gente fez o requerimento. Ela foi muito... me acolheu, eu me senti muito acolhida por conta, né, de ser uma mulher diretora. E, fora isso, né, a representatividade, há 24 anos atrás, de ter uma mulher num cargo desses, numa faculdade de engenharia, né, predominantemente masculina. Depois, né, durante a minha carreira, a minha grande referência de gestão é de um homem, né, que é o Arnaldo Camarão. Ele foi não só meu chefe, como meu co-orientador de mestrado, então é uma pessoa que eu sempre cito, que ele, para mim, é um exemplo daquilo que eu quero ser como gestora. Então, uma pessoa humana, uma pessoa que ouve. Então, independe de ser, são características femininas, características masculinas, isso não existe. São características de alguém que é bom naquilo que faz. Então, acho que é isso que é importante. Então, e fora, né, dentro aqui, né, na nossa indústria de óleo e gás, a gente tem mulheres que vieram antes, né? Mulheres maravilhosas, Cristina Pinho, né? Citando aí uma colega. Hoje a gente vai até falar com a própria Fernanda Delgado, que foi do IBP. A gente tem a Verônica, né, lá na Equinor, a Eduarda, da Total, tem a Eduarda, da Petrobras também, a Duda. Então, assim, a gente tem pessoas incríveis. Para mim, eu tive uma mentora, né? Eu sou do primeiro programa de mentoria da Petrobras. Eu participei, eram 15 mulheres, era um programa piloto. Começou em 2020, 2021. E a minha mentora, na época, Olinda Cardoso, também é uma mulher incrível, era da responsabilidade social da Petrobras, e me inspirou muito, né? Eu acho que eu sou uma fã, né? A Adriana também, somos fãs de programas de mentoria, que ele dá esse colchão, né? Ele dá monta esse meio que grupo de apoio, não só para indicações futuras. Ele te dá as asas. Não só para indicações futuras, mas também no momento ali de, né, opa, peraí, né, tô com filho, tô grávida. Gente, rede de apoio, ela é fundamental. A Adriana citou aqui, né, quando eu estava lá com a Olinta, eu falo, né, que eu, na época, né, com ela, eu queria voar e a minha mentora estava ali para me lembrar que eu tinha asas. Então, isso, para mim, foi uma questão assim muito importante, né? Ela foi um marco grande na minha vida. Então, é uma mulher, assim, para mim, como uma grande referência. Não só, né, por ser uma mulher líder na indústria do óleo e gás, mas por ter sido minha mentora e eu acreditar tanto na mentoria feminina mudando vidas. É muito importante, é muito importante. E então a gente veio vindo na jornada de vocês até o topo, desde lá da graduação até o topo, né? Que vocês são líderes hoje. E por ser líder, isso implica em tomada de decisões, às vezes boas, às vezes difíceis. E por ser mulher, tem-se a tendência em cargos de liderança, né? Ser trocada a assertividade por grosseria. Vocês já tiveram essa experiência de, em algum momento, vocês precisaram ser líder, precisaram ter uma palavra mais assertiva, ter um posicionamento mais forte, depois, ou algum momento depois, olharem para vocês e falarem assim, como ela é grossa, sendo que, na verdade, vocês só foram as chefes, vocês só exerceram o que o cargo de vocês pedia? Pode começar, que a Kelly tem um exemplo ótimo. Ela me conta essa história, eu adoro. A da planta. A da planta. A
Adoro. Não, essa aí é meio pesada. Eu tava na... Não, é que assim, né? Sobre essa questão de ser assertiva, né? Eu sou assertiva por natureza. E já viraram para mim, falaram que eu sou grossa ou alguma coisa assim. Cara, ok. Tá tudo bem. É um dia comum, né? Tá tudo bem. Ó, vai ter que ser assim. Esses dias até a gente estava com uma questão, né? Eu falo assim, gente, eu acho que eu sou fofa. Tem um meme ótimo, que é de um ursinho carinhoso, né? Como eu acho que eu estou falando, e do lado um dragão. Já viram? Sou eu. A minha filha que fala, ela fala assim, mãe, a gente olha para você e já sabe que você tá brava. E eu acho que não, eu acho que eu sou fofa. Então é muito engraçado isso, né? Então eu sou bem. Eu falei da história da planta porque é tão difícil, porque é isso. Ou você é fofinha demais, e aí, se você chorar, você é uma mulherzinha, né? Ou você é uma estúpida, uma louca. É isso. Por isso que eu falei da história, porque o limite entre a gente aqui vai da grosseria à florzinha. Eu acho que esperam muito da mulher, muito pela questão, né, da possível maternidade, o que, né, aquela pessoa tinha ali como mãe, que a pessoa seja, eu brinco assim, seja uma florzinha, né? E às vezes você está só sendo ela, você está sendo tão assertivo quanto o seu colega de trabalho, mas quando é uma mulher fica parecendo que é uma grosseria, ou que é muita falta ali, ou que ela não está preparada para aquela função. Mas, né, nunca tá bom. Mas assim, volto a falar, né, ainda bem que está mudando, né? Hoje, como a Kelly falou, né, com mais diversidade, com a gente dando, né, esse poder para esse público que era até então uma minoria, você começa a mudar a cultura, a mudar a forma de posicionamento. Pessoas que muitas vezes falavam, né, aquele tipo de brincadeira, ai, nossa, como você está cheirosa, e às vezes falava numa boa intenção, assim, sem nenhuma, entende que hoje isso não é mais um tipo de comentário adequado. Então, assim, é uma mudança de cultura muito forte que a gente vem vivendo, e ainda bem que a gente está mudando isso, né? Que o mundo está mudando. Tem muita coisa para mudar, com certeza, mas se a gente olha ali para ontem, a gente já está muito melhor. Não, com certeza. Eu já passei por um episódio mais ou menos assim, salvo as devidas proporções, né? Salvo as devidas proporções. Mas eu sou muito chorona, nem sobre chorona, eu sou muito chorona, gente. Choro em qualquer lugar, dá vontade de chorar, eu choro mesmo, já acostumei. Mas uma vez eu estava no jiu-jitsu treinando. Tava numa época assim que eu treinava muito, ia pra academia todo dia, treinava. Aí eu acabei de dar um treino, ouvi um professor que estava lá dizendo, nossa, falando para outra pessoa, nossa, ela treina que nem um menino, ela luta que nem um menino. Eu tava toda descabelada, toda... Eu falei assim, não vi isso. Aí eu fui lá, amarrei meu kimono, prendi meu cabelo. Naquele momento você respirar, né? Porque se você falar na hora, vão me expulsar do tatame, nunca mais eu volto. Eu falei assim, então, querido, eu treino como a Raquel, eu treino como um atleta, não é que eu treino como um menino, eu só treino bem, é diferente. Aí ele, não, desculpa, não foi isso que eu quis falar, não sei o que lá. A pessoa ficou com vergonha. Ele não esperou que eu fosse responder à altura, né? Mas às vezes é isso, se o ambiente permite, se o momento permite, faz a pessoa refletir no que ela falou. Ou assim, repete o que você falou. O que você disse mesmo? Eu não entendi a sua piada. Fazer a pessoa ficar constrangida, se o momento permite, se for seguro, né? Se o momento for adequado. Porque fazer a pessoa refletir no que ela mesma falou. Às vezes ela falou sem pensar. E quando você fala assim, repete, não entendi a graça. Pode me explicar a piada? A pessoa, assim, eita caramba, eu acho que eu vacilei ali. Isso é muito comum, seja no mercado de trabalho, no jiu-jitsu, ou na fábrica, porque isso é cultural, né? Isso não tira a responsabilidade de cada um, né, de tomar conta do que fala, mas ainda é cultural. Então chegamos aqui no topo, passamos por faculdade, por ser mãe, por todo o trajeto, chegamos no topo profissional, pelo menos, né? No primeiro deles. E agora a gente olha para o horizonte e vê várias mulheres nessa caminhada para o topo delas, que vocês já chegaram, eu estou aqui caminhando, a gente está aqui caminhando, mas já chegaram, vocês já chegaram no topo e tem outros milhares de topos para conquistar. E eu queria, aqui como Raquel, não só como mediadora, né, como Raquel, como parte aqui da plateia também,
perguntar para vocês qual conselho vocês dariam para a gente que está nessa busca até o topo. O que vocês têm aí de conselho para dar para a gente que a gente acha que a gente nunca vai chegar lá, que está muito difícil, está muito longe, e que, na verdade, não está. É só uma questão de tempo, uma questão de preparo. Eu queria saber o que vocês têm para aconselhar a gente. Eu acho que não só para mulheres, né, mas acho que para todo profissional. O primeiro que eu sempre gosto de falar são alguns, né? O primeiro é honestidade e disponibilidade. O resto a gente aprende, né? Toda a técnica é aprendida, desde que você seja honesto e você esteja disponível. Isso é um bom profissional no mercado. Segundo, né? O que eu tenho que fazer de diferente? O que eu tenho que fazer a mais do que a empresa espera de mim? Eu fazer o que a empresa espera de mim é o que você foi contratado. Para eu me destacar, para eu realmente, né, dar aquele passo a mais, o que eu tenho que fazer além do esperado? Né? O que eu preciso fazer de diferente? O que a pessoa que está lá em cima ela fez? A pessoa que está lá em cima ela faz de diferente que eu também posso fazer? E networking, importantíssimo, né? Estudo, networking e experiência de campo, né? Isso para mim é fundamental. O campo vai te trazer aquilo que nenhuma teoria vai te dar. Então, você colocar a mão na massa, né? Sair do ar-condicionado, realmente colocar a mão na massa, ver como as coisas acontecem no campo, ela é fundamental para qualquer ali profissional que queira ir avançar na carreira. Eu acho muito importante o que a Adriana falou, né, da área operacional. A área operacional é o que dá o nosso diferencial, né? Eu e a Adriana somos oriundas da área operacional, né? Eu não só aqui na Petrobras, como na automotiva também. Ele te dá outra percepção do negócio. Aí outras dicas, né? Ela falou muito bem sobre networking. E networking está muito ligado sobre o que você tem para oferecer para o seu cliente. E quando eu falo seu cliente, não estou falando você empresa, estou falando você pessoa. Então, eu, Kelly, né, eu como pessoa, no caso, meu cliente, de repente, é meu chefe. Meu cliente é um futuro chefe. O que eu tenho para oferecer? Qual que é a dificuldade que essa pessoa tem? Qual que é os gaps, de repente, que essa pessoa tem que eu posso contribuir? Então, você tem que estar sempre um passo à frente pensando em soluções. Então, eu acho que o network está muito ligado a possíveis soluções. Não adianta nada você bater na porta, e pode, tá? Bater na porta de todo mundo, que é uma outra coisa que eu falo também, que todo mundo tem que ser muito cara de pau. A gente tem que ser cara de pau, LinkedIn está aí para isso, puxa a conversa e vai. E só vai. Outra coisa que eu sempre falo, só vai. Mas não adianta só chegar e falar, vou te mandar meu currículo, tá? Mas qual que é o problema com essa pessoa? Olha, eu vi aqui que você tem um negócio assim, assim, assado. Eu gosto muito de citar uma das mudanças, né, uma das chaves da minha vida, foi quando eu estava na automotiva e eu resolvi fazer mestrado. E na faculdade eu queria pegar uma tese, só que era na biblioteca, a biblioteca fechava, porque eu só podia ir à noite, e essa tese era de um diretor da fábrica que eu estava, que era, por um acaso, o Arnaldo Camarão. E eu fui lá na porta dele, né, ele, diretor, passei pela secretária voada. Aí a secretária olhou assim para mim, só me viu passando. Eu vou ali falar com ele, bati na porta dele, falei, tudo bem? Você que é o Arnaldo? Sim mesmo, gente. Aí ele, Aí veio a secretária correndo, olha, ela passou, ele falou, não, deixa. Eu sentei com ele, eu falei, não, então, você tem uma tese, né, de doutorado, assim, assado, eu estou fazendo mestrado, e eu não consigo ir lá, porque não consigo pegar, porque a biblioteca está fechada. Você tem um exemplar para me emprestar? Assim, gente, não há tranquilidade. Eu, com uns 20 e poucos anos, tranquilo. E aí ele começou a rir, achou tudo aquilo muito engraçado. Ele falou, senta aí, vamos conversar. E ele começou a falar. Eu já tinha uma experiência prévia, então esse negócio de se preparar é muito importante, então eu já sabia de fadiga. E aí ele começou a falar disso, e eu já comecei a emendar, então eu já sabia, já comecei ali. No final dessa reunião, ele se ofereceu para ser meu co-orientador. E aí, no final, né, eu falei assim, não, nem preciso falar com o meu orientador, não, ele vai aceitar, tá tudo bem. E aí, depois aceitou. E, logo em seguida, eu cheguei para ele,
durante, né, o mestrado, eu falei assim, você sabe que eu estou fazendo mestrado para trabalhar contigo, né? Aí ele, não tenho vaga. Fica tranquilo, você vai arrumar. E ele arrumou a vaga para mim. Então, assim, eu acho que é esse misto de ser cara de pau, de se colocar disponível, de apresentar soluções, de ter um bom background. Então, estudar é fundamental. A gente não para de estudar, né? Quando minha filha saiu, que eu estava lá no meu síndrome do ninho vazio, tem uma amiga minha que fala, né, que eu ressignifiquei. Aí eu resolvi escrevi 5 artigos para Rio Oil and Gas, fiz 2 pós juntas, porque eu precisava ocupar meu tempo, né, que se eu fosse pensar, eu surtava. Mas depois de muita terapia, ajudou. Mas esse conhecimento é sempre de vocês, né? Isso sempre vai estar com vocês. Então, estudem, aproveitem o tempo. Quero fazer exercício, eu falo para uma amiga minha, eu faço bicicleta sempre vendo podcast, lavar louça. Agora eu estou rainha, eu lavo louça vendo podcast, vendo algum treinamento. Aproveite cada momento que você tem disponível, seja num deslocamento. É bom fazer nada? Também é bom. A gente precisa ter uns momentinhos de tirar o cérebro e fazer nada. Né? Precisa. Eu ainda preciso aprender um pouquinho isso. Eu não sou muito, não. Eu sou mais de ocupar meu tempo. Mas tem esse background e sempre tenha, né, essa questão do network, mas apresente soluções para o outro. Não vai só, olha aqui meu currículo. Não, o que você tem no seu currículo que, né, vai te dar esse tchan a mais? E olhe com carinho para esse currículo. E aí, última dica que eu dou. Revise seu currículo uma vez por ano, pelo menos. Eu estou empregada, faz 5 anos, 20 anos. Eu reviso o meu currículo todo janeiro, eu reviso meu currículo. Todo. Porque é importante para mim reconhecer tudo que eu fiz naquele ano anterior. É o meu momento colo, eu me dando colo, eu me reconhecendo. Eu não preciso de uma pessoa que me dá feedback. Eu me dou feedback. Essa é ótima, porque eu tive que atualizar o meu aqui agora que eu tinha uns 15 anos sem atualizar. Que sufoco que foi. Eu gostei dessa. Essa eu vou pegar já. Assim, pelo menos para mim, né, que estou começando, já vai começando agora, já vai colocando as informações agora, porque daqui a pouco, com 20, 15 anos de carreira, gerência, não sei o quê, voltar atrás vai ser mais difícil. Exato. Olhar para o passado todo. É muita coisa, é muita conquista. E, realmente, reconhecer o que a gente faz dá um susto, né? Esse dia eu fui atualizar meu currículo. Eu falei, caramba, eu já fiz isso, aprendi não sei o quê, fui em tal lugar. Falei, caraca, como assim? Eu sou boa, né? E no dia a dia eu tô assim, meu Deus, eu não sei nada. Eu sou uma fraude, vai dar tudo errado. O que eu tô fazendo na minha vida? É o dia a dia. Por que eu escolhi esse curso? Aí quando você para, você olha racionalmente, né, para sua carreira, para o que você está construindo. Fala assim, caraca, não é que eu sou boa mesmo? Não é que eu tô indo pelo caminho certo? E a gente está indo pelo caminho certo. Só é difícil enxergar na rotina. Acho que tirar um tempinho para se reconhecer, né, acaba ajudando que o outro consiga enxergar o que a gente enxerga. E eu acho que é isso que a gente deixa para vocês. E essa mesa redonda, não tão redonda assim, foi intencionalmente, né, escolhido que tivessem mulheres, só mulheres aqui hoje, que é para fazer um encerramento um pouco tardinho, mas ainda assim, um encerramento do mês das mulheres, que a gente consiga se olhar com mais carinho, se olhar com mais parceria, porque lá fora, quando eu digo lá fora, assim, nas empresas, no geral, é muito difícil a gente encontrar pessoas, de uma maneira geral, que acredite na gente, que seja o nosso apoio. Então, que a gente seja o nosso maior apoio, que a gente seja a nossa maior fã, a nossa maior incentivadora. E que vocês saibam que aqui vocês têm pelo menos 3 pessoas que acreditam muito em vocês. E me coloco aqui também à disposição. E contem com a gente para o que vocês precisarem. Uma palavra de apoio, uma ajuda no LinkedIn, um post, um conselho, um abraço, que seja. Porque a gente está aqui para isso. Contem também com o IBP. Quem ainda não faz parte do Comitê Jovem, por favor, entre em contato com a gente, porque é um grupo muito legal. A gente faz eventos sensacionais, a gente participa da Rio Oil and Gas. Então, assim, façam parte, se envolvam, construam um networking, porque, no final de contas, é isso. São pessoas, somos só pessoas que estão aqui engajadas por um tema comum, conversando um pouquinho, e juntos a gente tenta aí fazer um futuro um pouco mais diverso. Meninas, muito obrigada. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem levantar a mão que eu passo o microfone também. Ih, temos perguntas. Porque geralmente a galera não faz pergunta, né? Eu vou fazendo assim, fazendo um encerramento assim, fingindo como quem não quer nada, pra galera levantando a mão. Vamos lá, perguntas. Opa, tá funcionando. Bom dia, pessoal. Primeiramente, parabéns, assim, foi muito enriquecedor. A Raquel
mediando, maravilhosa também. Eu sou Carol, eu sou da Petrobras, recém-admitida, lá a gente chama de borracha, eu fiz um ano recentemente. Sou também do Comitê Jovem do IBP, entrei faz pouco tempo e fiquei muito feliz de ter essa oportunidade. E uma frase da Adriana, dessa parte do operacional, né, me marcou muito, porque o setor de óleo e gás ele é uma área masculina, a gente tem dados, né, em torno de 87%, 82%, e é uma área de engenheiro e geólogo, e eu sou administradora pública. Aí eu lembro que no meu curso de formação, eu não sei se vocês conhecem a Antonieta Gontijo, é uma gerente da Petrobras, maravilhosa também, e ela é administradora. Aí, quando ela foi no meu curso de formação, ela falou assim: eu sou uma mulher administradora numa empresa de homem engenheiro. E porque, assim, nada contra engenheiro, mas o engenheiro ele faz um MBA, Nada contra, né? ele tem conhecimento em administração e ele é um gestor. Não é como se eu, administradora, pudesse fazer um MBA e ter conhecimento em engenharia, por exemplo. E ela menciona assim que ela chega na reunião e as pessoas falam: você pode fazer a ata? Acha que o administrador... Tudo bem que hoje a gente não tem xerox mais, né, na impressão de direito, mas acha que é a pessoa que vai ficar fazendo isso, entendeu? Vai ficar mexendo com papel. E é muito difícil a gente conquistar esse espaço, sendo mulher e sendo de... Eu estou falando administração, que é o meu, mas nós temos pessoas, relações internacionais, economia, direito, psicologia, diversas áreas na indústria de óleo e gás e que acabam não conseguindo alcançar um cargo de gestão por não terem, a princípio, né, esse conhecimento da área operacional. Aí eu queria saber se vocês têm alguma dica. Como dica, eu acho que é importante você, junto com o seu gestor, montar o plano de desenvolvimento individual, o seu PDI. Né? O que você vai fazer ali no próximo ano? Porque, às vezes, pode não fazer, a princípio, uma visita à área operacional. Você não precisa trabalhar, mas você pode visitar, conhecer a instalação, como funciona o processo. Ir numa refinaria, né, ver como que funciona o processo da refinaria, vir num terminal da Transpetro, conhecer como que funciona o terminal da Transpetro, visitar aqui as minhas instalações. Aqui a gente tem nosso centro de controle, né, integrado, uma visita aqui, entender, passar esse período. Essas visitas elas podem fazer parte do seu plano de desenvolvimento e vai sempre agregando. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho. Eu olho ali para os meus gaps, ali, o que eu ainda não vi, né? Ainda quando eu olho para o sistema Petrobras, né? O que eu ainda não vi dentro do sistema Petrobras? Eu ainda não fui numa plataforma. Aí, então, eu preciso... É isso, olha lá, então... eu preciso ir numa plataforma, passar um dia, conhecer ali o processo, 2, né, dias, enfim, conhecer ali o processo. A parte, por exemplo, marítima dentro da Transpetro, eu vim, né, de terminais terrestres. A Raquel, inclusive, tem me ajudado ali com essa questão. Ali a gente está montando um programa para essa parte de marítima. Então, eu tenho meu PDI ali, que eu coloco ali esses gaps que são muito, né, do operacional da empresa, do que a empresa faz e que eu preciso conhecer para desenvolver melhor ainda a minha atividade. Claro. Pronto, muito bom. Mais fácil. Bom, então deixa eu te dar um depoimento. Eu sou administradora de empresas, sou da Petrobras, estou aqui requisitada da Transpetro há 2 anos. E, assim, eu me sinto muito confortável em ser uma administradora numa empresa de engenheiros, porque a gente tem uma aptidão, né, e a gente estuda muito isso nos nossos 4 a 5 anos de universidade, que é aprender gestão. Então, se você quer ser uma liderança, eu já passei por várias áreas na Petrobras. Eu já fui da IP, da área internacional, de TI, do RH, governança, conformidade, suprimentos, e agora estou na área de comunicação. Então, assim, fiz só um breve resumo, porque é sobre formar equipes, liderar pessoas, ter humildade de reconhecer o que você domina, o que você não sabe, perguntar. Às vezes, aquela pergunta que ninguém faz, porque a gente parte do pressuposto que todo mundo sabe, que é óbvio. Então, ter essa coragem, humildade de falar: olha, eu não sei, né, mas eu acho que juntos a gente pode somar aqui esforços. Então, assim, essas são as minhas competências, são as minhas qualidades, é o que eu tenho a contribuir. Então, às vezes, a gente acha que o gestor ele tem que saber fazer gestão de pessoas, ele tem que saber liderar, e acho que isso parte muito da confiança que você vai construir com a sua equipe. Né, eu cheguei aqui na Transpetro, uma empresa diferente,
né, que tem uma cultura diferente da Petrobras, uma empresa que me abraçou numa área de comunicação. Eu falei, caramba, mais uma guinada, né? Eu tenho os macroprocessos que eu quero conhecer dentro da empresa. Isso está no meu plano de carreira, inclusive. E eu falei, vamos lá, vocês são os especialistas. Né? Eu estou como liderança, então eu consulto, eu tenho os especialistas, eu me guio por isso, e eles me respeitam, porque eles sabem também o que eu tenho que contribuir. Então, assim, eu acho que é uma junção bacana, eu acho que tem espaço na nossa indústria para todas as formações. Viu? E bem-vinda. Já tem uma mentora aí, ó. Já fica de olho. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Eu acho que ninguém vai ter nada 100%, né? Então e é uma grande falácia, né? Realmente a gente faz um MBA e tudo mais, mas eu não fiz 4 anos de administração. Tem muitas coisas que eu tenho meus gaps, né? Talvez eu não consiga ainda fazer alguns cursos, por exemplo, eu falando, né, como engenheira. Então eu me cerco de pessoas super capazes, né? Então tem a Bruna aqui, meu braço direito, que trabalha comigo, a Aline ali atrás, meu outro braço direito que trabalha comigo. Então, assim, eu me cerco de pessoas que vão me dar esse apoio nas minhas deficiências. Então, eu sei onde eu sou deficiente, e aí eu falo, poxa, eu preciso de alguém para me complementar. Em termos de administradora, você acabou de ter um exemplo maravilhoso, Lília maravilhosa, sua possível futura mentora. Mas não ache que, realmente, é uma empresa cheia de engenheiro e tal. Se você for pensar assim, é uma empresa cheia de homens. E aí? Né? Sou mulher, ela é mulher. Aqui é mulher também. Então, assim, a gente não pode achar que aquilo que está pré-estabelecido não pode ser questionado. Então, a gente tem que questionar. Acho que essa fala da Lília é perfeita. Questione. Né? Não sei, me explique. Olha, isso aqui. E tem muita gente que vai estar na sala com vocês que não vai saber, tá? Mas não vai ter a coragem de perguntar. Então, esteja na mesa, levante. Tem um livro da, acho que é Sheryl Soderbergh, que era do Facebook, acho que Faça Acontecer. Ela tem 3 dicas fenomenais. A primeira é, sente-se à mesa. Sente-se à mesa. Sente-se à mesa. A segunda que ela fala é o que a Adriana deu no depoimento, tenha um parceiro ou uma parceira que seja efetivamente um parceiro ou uma parceira, né? Que é, vou buscar as crianças na escola. Então, só tenha se for assim, gente. Se for gente para dar dor de cabeça, não tenha, não. E o último é nunca saia antes de sair. Ou seja, nunca saia da sala antes de todo mundo. Sempre fica até o final, porque algumas questões são discutidas no final ali da reunião, no final das discussões, e você pode colocar algum posicionamento. São 3 dicas que eu acho muito bacanas aí desse livro dela. Se eu puder aqui adicionar, não existe óbvio. Se é óbvio para uma pessoa, às vezes não é óbvio para mim. Então, pergunte sempre. Mas não, Bom dia, meu nome é Estela Massuda, eu sou aqui da Transpetro, da área de gestão de riscos. Obrigada aí pelo IBP e pela Transpetro, pelas nossas gestoras maravilhosas, né, que nós temos aqui, que são exemplo para as outras. Agora, o que eu acho importante dessas falas, além de tudo que foi falado, alguém comentou, acho que foi você, né, sobre ter uma referência. Uhum. É muito importante. É muito importante. Mas há momentos que você não tem. Por exemplo, eu sou descendente de japoneses, certo? Quantas CEOs e presidentes globais você conhece descendente de japonês? 0, né? Então, quando você não tem referência, vai assim mesmo. É isso. Certo? Você aí vira sua própria referência. Exato. Mas você tem referências de homens bons. Você junta o que... Eu sou ainda descendente de japonês brasileira, certo? Então, você junta o que tem de melhor no Brasil, o que tem melhor na sua cultura, o que tem de melhor dos homens, que a gente conhece homens maravilhosos, líderes fantásticos. Eu sou economista numa empresa de engenheiros. Fui gerente de logística, comandando um monte de caminhoneiro. Vendi navios no mercado internacional. Entrei para fazer viabilidade econômica na Bacia de Santos. Fui a primeira economista lá. Do IP, né? Deixar claro. Do IP. Do IP.
Aqui na Transpetro a gente trabalha... Então, você pode fazer o que você quiser, mas aí depende de você. Às vezes você não vai ter referência. Então, você tem que estudar. Não é só, vou pedir, vou perguntar, tem que ser disponível. Só que você tem que estudar. Né? Estudar, e aí você chega lá. E, visita é maravilhoso. Mas quantas vezes você vai ter disponibilidade numa plataforma? A gente está aqui, quantos anos não conseguiu? Navio já fui, né? Então, você estuda. Né? Então, aí quando os engenheiros, o pessoal de reservatório falava para mim, tipo, economista, não sabe nada, né? Uma novinha, né? Olhava, novinha, pequenininha. Aí eu comecei a falar, não, porque fui estudar mestrado em petróleo, economista, né? Aí eu falei, porque depende da camada estratigráfica, da porosidade, da permeabilidade. Aí ele falou, nossa, ela entende alguma coisa. Aí você fala para o geólogo, é pedra, não é rocha. É cano, não é duto. Então, você tem que aprender a falar a linguagem do outro também. Então, se a gente está no mundo de homens, maioria homens, você fala o mundo dos homens. Agora, o futuro dá uma perspectivas que as tendências falam que a maior quantidade de bilionárias vai ser de mulheres. Então, os homens estão aprendendo a falar a língua das mulheres. Os homens que estão aqui estão na frente. Entendeu? Então, a gente tem que ser a protagonista das nossas vidas. Se a gente não for e achar que eu sou coitada, eu sou discriminada, não, você vai e luta. É assim que você vence. Quem não desiste, vence. É assim. Lindo, Estela, parabéns. Gente, mas eu quero só colocar uma questão lá, que a Estela colocou no final. Vence. Gente, aqui a gente vence todo dia. Todo mundo aqui vence todo dia. A gente tem uma vitória. Perde várias vezes. É isso. Bom dia, meu nome é Jéssica, eu sou do IEC, uma associação da indústria de energia, né? Trabalho com eventos, também sou do Comitê Jovem. Eu queria fazer uma pergunta voltada à maternidade, né? Eu sou aquela adulta que tem medo da gravidez na adolescência. Ainda não passou. Mas a gente fala muito das dificuldades da maternidade o tempo todo. E vocês duas foram mães em momentos diferentes da vida e da carreira. Eu queria ressignificar um pouco isso para mim. Queria saber de vocês o que mudou, o que ajudou na carreira de vocês ser mãe, uma coisa que você notou de diferente. Um pequeno exemplo, a minha gestora agora acabou de ser mãe, ela falou que agora ela está muito melhor em multitasking. Ela falou, pode botar 15 tarefas aqui agora que eu faço. É isso a pergunta. Olha, coisas que me ajudaram, né? Essa questão de olhar mais o ser humano, do que eu até coloquei aqui, do que uma máquina de entrega. Né? Eu tenho um profissional ali, é uma máquina de entrega. Para mim era isso. Né? Eu era um trator, e aí a galera uma máquina ali junto comigo, e vamos entregar, e vamos junto. Se você está doente, você fica para trás. E vamos lá. Eu tenho até um episódio de quando eu vou falar rapidinho. Quando eu entrei aqui dentro da Transpetro, a gente tinha no curso de formação, teve uma dinâmica. E nessa dinâmica era aquele paintball, e aí a gente era dividido em times, e aí a gente tinha que montar a estratégia de pegar a bandeira lá do outro lado. E aí todo mundo, como que a gente vai fazer e tal? Eu falei assim, a gente vai fazer o seguinte, vai todo mundo ao mesmo tempo correr para pegar a bandeira. Nós estamos em 15, 10 vão morrer, mas um vai chegar lá, sabe? Um vai chegar lá, e a gente cumpriu. E aí a gente acabou com a brincadeira ali, com a dinâmica, em 1 minuto, porque assim, foi isso que aconteceu. Parecia um cavalo doido ali correndo, e aí um pegou a bandeira, o resto ficou todo mundo para trás. E aí, nossa... O terror do pessoal que organiza isso. Exato. Programado para 1 hora. E eu terminei a brincadeira em 1 minuto. E aí o cara ficou horrorizado,
olhou e falou assim, gente, vocês mataram a equipe toda. Eu falei assim, dane-se, você falou que eu tinha que pegar a bandeira. Essa era a meta. E eu cumpri a meta. E pronto. Dane-se quem ficou para trás. E eu era assim. A maternidade me trouxe esse olhar muito mais de equipe, muito mais de ser humano, muito mais de pessoas que estão por trás e que entregam resultado. E quanto mais, aquilo que eu falei, quanto mais as pessoas estão bem, melhores os resultados que elas entregam. Então, isso a maternidade trouxe, mas assim, muito forte para mim, foi uma virada de chave. E, com certeza, a minha crença de que atrapalharia a minha carreira. Então, quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, eu era uma gestora, uma gerente setorial, que a gente chama aqui da Transpetro, uma coordenadora. Na segunda gestação, e aí logo depois, acho que ela devia estar ali com uns 2 anos, eu subi, né, para gerente nível 1. Então, ou seja, né, eu não perdi aquilo que eu achei que eu ia perder, eu ainda, né, logo depois tive uma promoção, e aí agora, né, 6 meses depois ali da minha volta da licença maternidade, 5 meses depois, eu recebo o convite da minha segunda gestação, eu recebo, e agora eu ainda falei, nossa, com 2 agora vai ser mais difícil, né? Eu recebo o convite para assumir uma gerência executiva. Então, e se mudar para o Rio de Janeiro ainda, né? Eu sou de São Paulo, ainda fiz uma mudança ali com 2 pessoas. Então entra também o estar disponível, né? Então eu estava disponível, né, para essa mudança, né? Então uma mudança ali com 2 crianças, meu marido, e aí meu marido falou não, vou junto. Meu marido trabalha em home office, também era possível para ele. Então o estar disponível ali me ajudou, né, a aceitar. Mas é isso, né? Eu não deixo mais para trás. Não tem essa. A equipe é junto, né? É a equipe que vai dar o resultado. Então isso mudou para mim fantasticamente. E eu desmistifiquei aquela questão de que atrapalharia a minha carreira, porque não atrapalhou. Só a prova ali que não atrapalhou. Estamos aí. No meu caso, eu não sei o que é ser mãe, melhor, não ser mãe, né? Porque eu fui mãe muito jovem. Eu fui a mãe que... Vocês têm medo, né? Vocês têm medo de ser... Adolescência, com 30 anos. Eu tinha 20 anos, 21 anos, então é quase isso. Adolescente, né? Então eu sou fruto do medo de vocês. Então eu tive um filho durante a minha faculdade, primeiro ano de faculdade. Eu tive um filho a Anitta no 2º ano de faculdade. E toquei a faculdade, não parei a faculdade. Não foi fácil. Não foi fácil, tá, gente? Ela ia comigo, ia no Moisésinho. Tinha, acho que uns 15 quilos a menos do que eu tenho hoje. Então, assim, era bem difícil. Eu queria amamentar. Então, foi um período bem difícil. Não dá para romantizar, não, né? É importante ter um parceiro. Acho que não vou dizer que fica mais fácil, né? Porque claro que vai ter coisas que vai depender da mãe, mas pelo menos fica menos difícil, né? Então você seguir assim, mas também dá, né? Sobrevivi. É isso que eu ia falar. É o exemplo, né? Mãe solo sobreviveu. Alguns anos de psicologia, né? Psicólogo, tal, a gente vai. Eu acho que, assim, eu não consigo me ver, né, não sendo mãe, né? Enfim. Mas uma coisa que eu gosto de falar. O dia que o mercado perceber todas as potencialidades que uma mulher mãe tem, as vagas vão escrever assim: contrata-se mãe. Por quê? Aí você pega, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que é mãe de trigêmeas. Gente, vocês têm noção da gestão de conflitos que essa mulher desenvolve? Não tem nenhum hard, soft skill que vai treinar. Você, com 2 filhos em casa, aí um pega um brinquedo, outro pega, aí um dá um tapa, aí vira enfermeira, né? Porque vai abrir a testa. Essa questão da noção do perigo. Eu lembro quando minha filha era pequena, eu ia nesses negocinhos que deixa a criança lá, e aí eu olhava todinho os cantos. E aí, geralmente, eu estava com uma silver tape na bolsa e eu tampava aqueles cantinhos para não bater a cabeça da minha filha. Então, era uma noção de gestão de risco incrível. Então, você, né, o pessoal de engenharia de processo, segurança de processo, cara, seja mãe. Porque você está sempre um passo antes. Então, gestão de tempo, porque o tempo ele é muito escasso. Então, você tem que gerir de uma forma... tudo está meio controlado. Eu lembro quando minha filha era pequena, era tudo muito controlado. Eu deixava na escola, ia para o trabalho, voltava, pegava,
né? Aí tinha, óbvio, né, uma pessoa para me ajudar. Às vezes eu tinha que ir de madrugada no trabalho para rodar um software de elementos finitos. A minha sorte é que a moça trabalhava em casa. Eu tive muita sorte, né? Ela era a esposa do zelador, então eu ligava para ela: hoje pode dormir com a Anitta? E ela ficava lá, eu ia para o trabalho de madrugada. Então, assim, é sofrido? Né? A gente vai, né? Depois a gente vai remendando ali e tudo mais. Mas dá para levar. O que diferencia, acho que tudo isso que a Adriana falou, as mulheres elas potencializam algumas coisas depois que são mãe. Gestão de conflito, de tempo, gestão de organização, gente. Pelo amor de Deus, você pensar em papinha, pensar, né, no leite, tirar o leite, gerir isso, gestão. Então eu acho que nós nos tornamos melhores gestoras, porque a gente precisa gerir. Né? A gestação ela é uma gestão, né? Então você está gerindo alguma coisa, que no caso é um filho, né? Mas eu acho que o mercado ainda não despontou para essas potencialidades das mulheres mães. O dia que eles perceberem isso, você pode ter certeza. Esse monte de coisa que a gente vê, né, no LinkedIn, que eu fico pé da vida. Voltei de licença, fui demitida. Nossa, me dá uma raiva. E geralmente eu vou lá e quero saber qual que é a empresa. Eu vou lá no LinkedIn da menina e vou lá ver qual que é a empresa. Essa empresa já está vermelha, preto para mim. Já não é uma empresa para você ir. Mas a empresa é feita de pessoas, é feita de gestores, mas a empresa, algum gestor daquela empresa contratou um outro gestor que demitiu uma mãe voltando de licença maternidade. Não entre nessa empresa. Eu acho que a gente vai começar, essa questão, né, do LinkedIn vai começar a fazer a gente separar alguns joios de trigo e as empresas vão começar a perceber isso e vão começar a ter outra atitude. Porque nós, né, o público externo, nós somos um stakeholder. A gente vai começar a cobrar, a sociedade cobra. E aí as empresas vão ter que começar a postar desculpa, né? Tem algumas coisas aí que eles vão ter que se adequar, não tem jeito. Nada melhor que balançar a imagem, né? Se partir pelo lado humano não cola, quem sabe a imagem não convence. O bolso, principalmente. Mais alguma pergunta? Temos lá atrás. Então, eu estava querendo falar algo, mas a Carol já falou tudo. Bom dia, eu sou a Márnia, sou aqui da Transpetro também. Sou atualmente gestora. Sou mãe de 2 filhos, um de 7 e um de 5. Eu ia completar alguma coisa da fala sobre a questão da maternidade, mas a Carrie colocou bastante ali. Eu acho que daqui uns anos eles vão desenvolver um MBA e uma pós-graduação de mãe, né? Eu acho que é por aí que a gente vai chegar e eu tenho certeza que, como você colocou, a gente como stakeholders, a gente vai cobrar isso. E aí, se eu puder dar uma resumida no que a Carrie e a Adriana falou nessa questão de ser mãe junto com o gestor e não problema zero de quem não é mãe e não quer ser mãe, né, gente? Mas essas potencializações que a Carrie e a Adriana colocaram traz aquela questão da liderança humanizada, né? Que eu acho que é onde a gente está querendo caminhar e chegar e precisamos. Eu acho que o mundo atualmente, a gente vai cobrar isso como gestores para o futuro aí ainda mais. A gente precisa de lideranças humanizadas. E quem é mãe consegue isso com o pé nas costas. Então, vamos, com certeza, desenvolver aí uma pós-graduação, um MBA em maternidade. E, obviamente, tem várias dificuldades. Eu comecei até a chorar quando a Adriana colocou a questão da dificuldade. Desculpa. Aonde que está gravando? Na questão de quando a gente inicia, né, quando eles estão bebezinhos e todo mundo fica doente. Eu cheguei a um ponto, eu falei assim, eu fiz a mesma coisa. Eu falei assim, não consigo, só dá para ser mãe ou só dá para trabalhar, não dá. Porque a gente ficava doente, a criança ficava doente, você não conseguia ver ele, você não conseguia cuidar da criança, sua cabeça não saía dali. E aí, eu falo, não dá. Aí um belo E dia, é lógico que a prioridade são eles. Óbvio, mas é um momento que a gente fica com um conflito interno, como você colocou, porque, assim como você, eu não era gestora ainda, mas estava sempre ali na beirinha. E quando eu fiquei grávida, mais uma vez isso foi afastado. 2 vezes que eu fiquei grávida, foi afastado de novo. Mas não por questões... enfim, acho que aconteceu no momento, mas eu tinha esse mesmo medo que você colocou, né? Mas aí a gente ficava, mas e agora? A prioridade é eles? Enfim, a gente consegue conciliar, mas não é fácil. A cabeça da gente fica com muito conflito, né? E a gente quer dar o melhor para eles e para a empresa também, porque a gente, profissionalmente, a gente se valoriza,
aquilo faz parte da nossa vida. Eu não me vejo a minha vida sem trabalho, sem estar com vocês, sem estar aqui dividindo o nosso profissionalismo. Eu não sou só mãe, eu sou um profissional e sou uma mãe. Então, na metade não funciona sem as duas metades, né? E aí eu queria aproveitar e dar parabéns para a nossa empresa, que eu atualmente faço gestão das auditorias da companhia e tenho andado pelos terminais e notado as salas de amamentação, e aquilo me deixou numa felicidade, porque quando eu retornei eu tive muita dificuldade. Só quem passa por isso também que pode falar. O peito dói muito, você não sabe o que você vai fazer com aquilo, e o negócio vai escorrendo. Meu Deus, só quem passa que sabe o quanto aquilo é importante. Eu usei a sala de amamentação aqui na sede quando eu retornei a primeira vez, então é muito importante e visualizar isso e saber que as próximas mães vão ter essa oportunidade. Eu fiquei muito feliz. Então, parabéns aí para a nossa empresa mais uma vez, e estou aqui à disposição se precisarem. Obrigada, e a oportunidade maravilhosa esse momento. Aí não chora não, Carol, a gente sempre chora. Eu fico emocionada, porque é uma dor, né, gente? Você imaginar, né? É um momento tão lindo, e aí muitas vezes você tem que fazer, né, o esvaziar das mamas no banheiro, né? Você tem experiência de fazer numa sala e tudo mais, e é um momento é um momento de plenitude, e por isso da importância da gente ter essa diversidade nos espaços de poder, para a gente saber essas dores, reconhecer essas dores, e não ter outras mulheres passando por uns momentos, né, como esse, não tenho aonde, não, precisa ter. Isso não é, né, mérito da Transpetro, as outras empresas precisam fazer isso, cobrem das suas empresas para que tenha isso. E a gente não está falando... Tem terminal que não tem mulher, mas eu vou ter mulher que vai visitar esse terminal, e ela pode... porventura, né, tá ali no período de lactação. A gente vai ter um evento amanhã, daqui a pouco a Lilian está indo para lá, eu também, a gente vai ter inauguração. Posso falar, né, Lilian? Já vou falar, já. Se não podia, né? Se não podia, já foi. Até como um dos nossos compromissos, né? Quando a gente fala de ESG, né, a gente está falando muito sobre o S, né, o social aqui, sobre a questão de diversidade, de várias diversidades, de todo o espectro de diversidade, mas é óbvio que nós estamos muito calcados na governança, né? Falou sobre auditoria e tudo mais, e também no E, né, a parte do environment, ou a ESG, a parte ambiental. Amanhã a gente tem inauguração de uma usina fotovoltaica da Transpetro. É a primeira usina do sistema Petrobras a conseguir abastecer full, né, totalmente, uma unidade operacional. Então, daqui a pouco a gente está indo para lá, a gente vai fazer essa inauguração, já está rodando, né, a nossa usina, mas também é um dos compromissos nossos. Então, a gente fala muito da questão social, a gente fala de governança, a gente também tem a questão, né, do ambiental, captação de água, como foi falado aqui no início, mas isso é um marco para a gente, eu quis falar, porque brilha os nossos olhos, né? É algo que eu cheguei, já estava montado, peguei só o finalzinho, peguei ali o famoso bonde andando, né? Do meu chefe, atualmente meu chefe, do Márcio, mas ele estava nessa cadeira antes, então ele que encabeçou esse trabalho, e a gente vai lá para inaugurar, acho que é um movimento nosso aí da Transpetro com foco no ASG ou no ISG. Então, a gente está vendo que são transformações evidentes, né? Que a gente tem não só a questão da sala de apoio, não só mais mulheres na liderança, a gente tem aí uma usina fotovoltaica que, de repente, a gente tiver a oportunidade, a gente leva vocês aí para conhecer. Aí a gente joga para a comunicação isso, depois a comunicação absorve e se resolve. E eu queria agradecer por todos vocês que estão aqui hoje, que escolheram estar aqui, abdicaram de algum outro compromisso para estar aqui compartilhando com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei compartilhar com vocês, aprender muito com a vivência. Que a gente chega assim no evento e fica assim, será que meu cabelo tá bom? Será que a roupa tá boa? Chega assim com vergonha de não falar nada, e a gente sai aqui conhecendo a intimidade de pessoas que a gente nunca viu na vida e se sentindo em casa, se sentindo acolhido, porque todo mundo é igual no fundo, sabe? Todo mundo tem as dores, tem o sofrimento, tem medo de semelhantes, de ser mãe na adolescência, com quase 30 anos, tem medo de ser mãe na adolescência, e ver que nossos medos não são tão difíceis assim, tem pessoas que passam por isso todos os dias. E agradecer principalmente a Transpetro, a Petrobras e ao IBP por nos proporcionarem esse evento com tanto carinho, tão bem organizado. E espero que a gente se encontre aí nos próximos eventos. Muito obrigada.
Bom, vou só chamar aqui a nossa gerente de diversidade, Aline Fernandes, por favor, para vocês conhecerem. Palmas. Tem feito um trabalho incrível. Vou pedir só para você contar um pouquinho dos nossos guias que estão disponíveis. E, gente, ó, plataforma a gente não tem, não. Deixa eu fazer aqui o merchan. Sigam a Transpetra no LinkedIn. E no nosso site a gente tem disponível a visita virtual ao navio. Então, quem nunca visitou um navio tem a oportunidade de conhecer um navio também por lá. Aline, dá uma palavrinha para a gente do que a Transpetra tem feito pela diversidade. Obrigada. Oi, pessoal. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Me autodescrevendo, eu sou uma mulher branca, cis, ruiva. Estou de óculos, com a cordinha do arco-íris, uma calça azul, uma blusa terracota, enfim. Eu sou mãe do Diego, que é um pré-adolescente de 12 anos. Então, o meu grande desafio é criar um menino nesse mundo que a gente tem maternidades sobrecarregadas, né? Ontem eu li que onde você tem uma maternidade pesada, você tem uma paternidade leve. Isso quando você tem uma paternidade, que às vezes você não tem também. Né? Então, o meu grande desafio é criar o meu filho para ser um aliado e um cuidador, né? Que é o que a gente precisa. Bom, a gente aqui na Transpetra, né, acho que já foi falado bastante, né, tem uma intencionalidade realmente de aumentar a representatividade aí nas posições. E a gente tem um comitê de diversidade e inclusão aqui também. Já tem bastante tempo o comitê, mas a gente tem um trabalho bem forte nos últimos 3 anos, aí, desde o início desde a pandemia, que a gente tem intensificado a nossa atuação. Atualmente temos uma gerência de diversidade, né, que eu estou ocupando, né, a gerência setorial, que é bacana porque tem pouquíssimas empresas hoje em dia no mercado que tem uma área dedicada a cuidar do tema de diversidade e inclusão. A Petrobras também tem, né, recente, inclusive fez um processo seletivo para grupos subrepresentados participarem, né, se candidatarem a essa gerência lá na Petrobras. Então, muito bacana a iniciativa. Bom, não vou falar muito, assim, quem quiser conhecer também fico à disposição. Nós temos no site algumas notícias sobre isso, né, sobre a posse da diversidade que a gente teve ano passado, em que a gente aumentou aí o percentual de mulheres e pessoas pretas e pardas na liderança, e continuamos com esse processo esse ano. Né, a gente tem levado cada vez mais essa pauta para a alta administração, com proposta de meta. A gente tem uma meta interna que a gente quer alcançar, mas a gente vai divulgar, espera divulgar aí no próximo planejamento estratégico. Temos os guias, como a Lilian falou, a gente tem guias de diversidade que apoiam a gente em vários momentos aqui, da SMS, né, que é o Diálogo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, e a gente apresenta esses temas assim, de uma forma constante para engajar a força de trabalho. Então, a gente tem um guia de diversidade sexual de gênero, deficiência sem preconceitos, equidade racial, etarismo, a gente está faltando algum, gênero e equidade de gênero, né? Então, todos os nossos marcadores aí de diversidade. Esse guia de etarismo. Aí a gente tem um de combate às violências no trabalho também. Então, são 5, 6 guias. E aí, esse de etarismo, queria destacar que foi o último que a gente lançou, né, de diversidade geracional, porque a nossa empresa, né, tem aí todas as empresas, né, 4 gerações convivendo dentro do ambiente de trabalho. Então, como que a gente faz aproveita o melhor aí de cada geração, de todas as idades. Um outro ponto que eu queria destacar aqui para finalizar, a importância da gente ter dados, né? A gente falou muito de maternidade e paternidade aqui. A gente tem um dado que a gente tem 58% de mulheres da força de trabalho são mães e 75% dos homens da Transpetra são pais. Então, assim, a gente tem uma empresa de cuidadores, né? Então, é muito importante que as empresas tenham esses dados para você saber trabalhar. E não só cuidadores de crianças, né, adolescentes, mas tem a geração sanduíche também, que cuida do filho e dos pais. Né? Então, assim, é muito importante ter esse olhar para quem é a nossa força de trabalho para que a gente possa atuar. Então, queria agradecer a oportunidade de falar aqui, né, um pouquinho sobre a gerência setorial de diversidade. A gente, antes do registro, só lembrando que o evento vai ficar gravado, né, no YouTube do IBP. Agradecer vocês por essa manhã maravilhosa. Eu aprendi muito. Vocês são muito desbravadoras, assim, inspiração para a gente. E é isso. Vamos agora tirar aqui a foto coletiva, por favor. Obrigada e uma ótima manhã para todo mundo e tarde.